Boa noite. Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório, voltando ao Velho Oeste. Em um pequeno pedaço de terra perto de Diablo Canyon, na saída da Interestadual 40, está a cidade fantasma de Two Guns. Tudo por lá está desmoronando. Mesmo assim, se tornou uma atração turística. O lugar está abandonado há mais de meio século, mas as tribos de nativos da região já evitavam a área há muito mais tempo que isso. A terra foi amaldiçoada pelos mortos, e qualquer um que ousar residir em Two Guns desperta a ira dessas almas tão sofridas, e vão ter de volta um destino igualmente horrível ao delas. Nós já sabemos o quanto um solo pode ficar infestado com energias ruins, e quando além dessas energias o lugar é verbalmente amaldiçoado, torna-se impossível que os mortos e vivos permaneçam nesse lugar em harmonia. Um deles tem que sair. No caso de Two Guns, o solo foi amaldiçoado por um episódio de extremo ódio e vingança, e os espíritos dos índios apaches não permitem mais qualquer tipo de invasão. Em 1878, uma tribo de apaches realizou um ataque sangrento contra um campo navajo, onde roubaram, incendiaram e assassinaram todos os homens, mulheres e crianças do acampamento. Apenas 3 meninas foram poupadas da morte e sequestradas. Essas 3 garotas foram espancadas, torturadas e estupradas por todos os índios que participaram do massacre. Os líderes de outro acampamento navajo ficaram sabendo do que havia acontecido com seu povo e planejaram a vingança, que deveria ser pior do que o que os apaches fizeram. Foram mandados 20 guerreiros navajos, os melhores e mais fortes, para seguir o rastro dos apaches e observá-los até a ordem do ataque. E eles seguiram então até o Canyon Diablo, à espera dos apaches, e ficaram um bom tempo à espreita sem conseguir nada. Eles estavam prestes a deixar o lugar quando notaram algo estranho. Uma rajada de ar extremamente quente estava brotando do chão, assustando os índios e os seus cavalos. Olhando mais atentamente, eles perceberam e descobriram que os apaches estavam escondidos em uma enorme caverna subterrânea, bem debaixo dos pés deles. A caverna era grande o suficiente para manter 42 homens e seus cavalos, mas o calor das fogueiras que subiu através da terra revelou o esconderijo. Os navajos não poderiam invadir, uma vez que seria impossível lutar em uma caverna por maior que fosse. Então optaram por juntar e carregar pedras e troncos que foram empilhadas em todas as entradas, bloqueando a saída e evitando a fuga dos apaches. Não demorou muito para que a fumaça tomasse conta de toda a caverna, e sem poder sair, os índios começaram a sufocar. Desesperados, usaram suas reservas de água na tentativa de apagar as fogueiras, e em um ato de extrema maldade, cortaram a garganta de todos os cavalos para usar o sangue para conter as chamas. Um desses apaches conseguiu escapar através de uma fenda nas pedras e correu para a floresta, mas foi rapidamente capturado. Com medo, ele implorou misericórdia e tentou negociar, dizendo que devolveria tudo que foi roubado durante o ataque em troca da vida dele e dos outros do seu povo. Os navajos aceitaram, até perguntarem pelas 3 meninas que foram sequestradas. Eles ficaram tão enfurecidos com a resposta que levaram o índio de volta à caverna e colocaram ainda mais lenha e fogo. Era possível então ouvir os gritos de dor e desespero que duraram horas até que finalmente cessaram, e quando a fumaça se dissipou totalmente, os navajos entraram na caverna. Ao limparem as cinzas, se depararam com uma cena tenebrosa. Havia uma parede de cavalos carbonizados que provavelmente foram usados como barreira para o fogo, e atrás da parede de carne queimada estavam os corpos de 42 homens, sufocados e queimados.
Depois disso, nem o povo Apache, nem o povo Navajo se atreveram a chegar perto da caverna. E também nunca houve outro ataque, já que o solo estava manchado e amaldiçoado. Eles acreditavam que todos aqueles homens haviam morrido, maldizendo e amaldiçoando a terra, e o fato foi sendo passado de geração em geração. Quando os pioneiros chegaram naquelas terras, foram avisados de que o lugar não era bom para se viver, que era um lugar para ficar esquecido. Mas é claro, eles não deram ouvidos e começaram a construir suas colônias e aldeias. Uma cidade inteira foi construída em cima da caverna. Não demorou muito para que as manifestações começassem. Sons de gemidos torturados e de dor vinham de dentro da caverna e podiam ser ouvidos por toda parte, principalmente durante a noite. Pegadas com cinzas eram encontradas todas as manhãs circulando as casas e um forte cheiro de carne queimada impregnava o lugar, chegando a causar mal-estar nas pessoas. E acabou ficando insuportável viver lá. Os moradores começaram a acreditar na maldição. Com muito medo, a maioria abandonou a cidade e aos poucos que ficaram lá tiveram as casas misteriosamente incendiadas. A cidade acabou se tornando atração turística, a cidade fantasma de Tilgans. E o recado dos espíritos foi novamente ignorado pelo homem. E para piorar, foram usados ossos dos guerreiros apaches mortos como uma espécie de suporte para exibir um anúncio da atração na estrada. É claro que isso foi uma ideia absurda, uma burrice, e o dono da atração sentiu as consequências de tanto desrespeito. Dias depois, ele foi atacado por animais selvagens que ninguém sabe de onde vieram, e por pouco ele não morreu. Depois disso, ele foi expulso de lá pelas pessoas que moravam nas imediações. Eles não queriam uma pessoa daquelas lá. Inclusive, animais selvagens também ficavam à espreita dos visitantes, que também ouviam gritos e cavalos relinchando, sons horríveis que saíam do chão, de dentro das pedras. A cidade de Tilgans está à beira da Rota 66, uma estrada assombrada onde acontecem acidentes inexplicáveis justamente por também ter sido construída em território indígena. Hoje, a cidade está completamente vazia. As casas em ruínas se destroem aos poucos sob o sol quente. As ervas daninhas tomam conta de tudo. As paredes da caverna continuam negras, queimadas. Muitos turistas ainda tentam entrar lá e sempre são avisados que não devem perturbar ainda mais aquelas almas. É claro, sempre vão existir os inconsequentes que pagam caro pela desobediência. As pessoas que entram na caverna, além de conhecerem um cenário do puro horror, sentem mãos que os tocam e os puxam, como se pedissem ajuda. Algumas os empurram, colocando eles para fora. Escutam gemidos de dor e alguns relataram ter sentido cheiro de fumaça, tendo inclusive sensação de asfixia. Os que não sentiram nada dentro da caverna sempre sentem quando saem dela, pois carregam consigo a má sorte. A maioria dos visitantes adoeceu dias depois da visita. Essa é mais uma prova de que visitar os fantasmas, tentar falar com eles, é uma experiência maravilhosa e gratificante para ambos os lados. Mas desrespeitar e perturbar essas almas, isso sim é imperdoável. Semana que vem eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo, mas o lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.